Em Romanos 12:12, Paulo diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Numa primeira leitura dá a impressão que Paulo está falando sobre 3 assuntos diferentes, mas na verdade todos eles estão intimamente conectados porque, em resumo, o que Paulo está fazendo aqui é nos mostrando um caminho, uma maneira para enfrentarmos a dor, o sofrimento, as dificuldades da vida. E qual é esse caminho então que ele nos apresenta aqui? Bom, ele nos propõe 3 atitudes e 3 ambientes, uma atitude para cada ambiente. Ele diz que nós devemos nos alegrar na esperança. Depois ele diz que nós devemos ser pacientes na tribulação. E por fim, ele nos convida a perseverar na oração. Então, a gente percebe aqui que existem 3 atitudes e 3 ambientes. Qual é a primeira atitude que eu preciso ter? Eu preciso me alegrar. A alegria é a primeira postura que eu devo ter para enfrentar as crises. Agora, como é que eu vou me alegrar em meio a uma crise? Perceba, eu não vou me alegrar por causa da crise, mas eu vou me alegrar pela esperança que eu tenho a despeito da crise. E para aquele que é um discípulo de Jesus, nós temos muitos e muitos motivos para ter esperança, mas o principal deles é o próprio Jesus, a pessoa de Jesus, que enche a nossa vida da certeza de um futuro bom, um futuro maravilhoso e glorioso que Ele já conquistou em nosso favor e que nada é capaz de alterar ou de abalar, nenhuma dor, nenhuma provação, nenhuma dificuldade. Então eu tenho razão para me alegrar, talvez não por causa do presente, das dores presentes, mas da esperança que eu depositei em Cristo. Depois, a segunda atitude é a paciência. E isso não é algo muito bom, nós não geralmente gostamos muito de ser pacientes, mas a paciência é extremamente importante e ela é desenvolvida no ambiente da tribulação. Eu não preciso de paciência quando está tudo bem. Eu não preciso de paciência quando eu já tenho tudo que eu quero, tudo que eu busco. Mas eu preciso cultivar a paciência justamente no ambiente da tribulação, porque eu espero pacientemente essa tribulação desenvolver em mim aquilo que ela precisa desenvolver em termos de caráter, de crescimento, de resistência, de resiliência, porque aí então a obra de Deus na minha vida vai se completando gradativamente. Eu não vou desenvolver paciência se eu não tiver a tribulação. E para enfrentar a tribulação eu preciso da paciência. Então é um ambiente perfeito para desenvolver essa atitude. Por fim, Paulo nos convida a uma postura de perseverança. Perseverar em quê? Em oração. E eu creio que aqui é a chave para nós conseguirmos viver esse processo que eu chamaria aqui de o processo da dor. Para que eu vença a dor, não só para que a dor termine, mas para que eu saia vitorioso desse processo. Com dor ou sem dor, que eu cresça, que eu aprenda, que eu seja transformado. A chave para isso é a oração. Quando eu oro, eu estou combinando todas essas coisas. Eu crio espaço para a alegria do Espírito me encher e desenvolver em mim esperança. Eu ganho paciência para lidar com aquilo, porque a minha perspectiva é corrigida, mesmo no meio da tribulação. E se eu persevero nessa postura, orando constantemente, entregando a Deus as minhas ansiedades, as minhas aflições, eu estou apto para continuar enfrentando as dores da vida, as dificuldades da vida, mas agora do jeito certo, com a perspectiva certa, sendo moldado e transformado por Deus à medida que eu passo por tudo isso. Então essas são as atitudes, esses são os ambientes e a oração é a chave para que eu viva isso da maneira como Deus me convida a viver. Que Deus te abençoe.